golaço! Arremesso e cai! Momento flashback. Momento flashback, aí eu vou citar evento ou falar de algum programa, e aí você faz algum comentário, conta histórias pra gente a respeito, beleza, Flávio? Legal. Começar agora sim, falando do Clube dos Esportistas. E aí você pode contar pra gente como começou, algumas histórias boas aí. O Clube dos Esportistas ele começou porque nós fomos para a Copa do Mundo de 82, voltamos muito bem. A gente fez a Copa do Mundo só pelo rádio e demos a maior audiência de rádio. Os caras desligavam o som da TV para ouvir pela Rádio Record. Foi a primeira vez que a Globo teve o monopólio de competição. E quando a gente voltou, a Record quis dar uma amplitude maior para a emissora e contratou os caras de um nível elevadíssimo. Roberto Helena, Bodão, trouxeram o pessoal, somente o pessoal do Jornal da Tarde, que era revolucionário na época, só que eles eram ganhando mais que a gente. Nós não tínhamos nada contra eles ganharem mais que nós, só que a gente queria ganhar também um pouquinho mais. E aí o seu Paulinho, que era o dono da emissora, falou: se vocês quiserem ganhar mais, vocês vão ter que trabalhar mais. Naquela época a TV fechava, acabava, chegava uma hora que acabava. Meia-noite, não tem mais TV, desligava tudo. E olha que coisa velha, né? Coisa arcaica. Os caras ainda gostam de passado, você tá de sacanagem. Hoje você tem TV do mundo inteiro a qualquer hora do dia da noite, os caras têm saudade daquela merda. Chegava uma utopia, aparecia um índiozinho, ficava tocando música e sumia tudo. Negócio absurdo. E a Record, aí ele pegou e empurrou um horário para nós lá depois da meia-noite para esticar a programação. E aí o que a gente combinou? Vamos fazer um programa. Ele deu um aumento, né? Nós fomos para lá. Agora vamos fazer o seguinte: já que ele aumentou na carteira, não pode baixar o valor, a gente estava com moral, nós não íamos ser demitidos. Vamos fazer um programa bem varziano para a gente poder ele tirar do ar rapidamente. E foi o contrário. O programa virou um sucesso enorme. A gente se apaixonou pelo programa e só acabou quando a gente saiu de lá. Ele era completamente irreverente, varziano, tudo que vocês possam imaginar. E a boleirada adorava. Os títulos da democracia corintiana foram comemorados lá. O Ayrton Senna aparecia lá para comemorar as coisas que ele ganhava, ainda não era tão famoso. O Maguila ficava o tempo inteiro lá, Chiquinho de Jesus, todas as grandes estrelas, Sócrates, Casagrande, todo mundo ia lá o tempo inteiro. Virou uma coisa espetacular, e para nós também uma coisa muito, muito gostosa de fazer. Ô Flávio, conta pro pessoal a história do palhaço na mão e do cavalo. O palhaço era quando o convidado era muito ruim, né? Não tinha produção, a gente mesmo que produzia. Então, às vezes, o cara levava o 5º colocado do ranking de motonáutica do Arujá. Porra, aí a gente metia um palhacinho na tela para mostrar que era uma porcaria de convidado. Né? E tinha muito isso também. Como era varziano, fazia qualquer coisa. O cara assistia o programa pela várzea, pela zoeira, um com o outro e tal. Não interessava muito o convidado, mas tinha os convidados bem legais. E o cavalo era pergunta tonta, né? Silvio Luiz ganhava cavalo atrás de cavalo. Por exemplo, a Gretchen, grávida da Tami, ela ia lá cantar todo o programa. Aí passa um tempo, a Gretchen sumiu, daqui a pouco ela volta com a barriga saradinha. O senhor pergunta: o bebê nasceu? Porra, levou um puta de um cavalo. Assim, pergunta desse tipo, entendeu? Era assim que funcionava. Flávio, a sua primeira transmissão, como é que foi? Foi um jogo em Piracicaba, um torneio, chama Torneio Governador Laudo Natel. Foi um jogo entre 15 de Piracicaba e Portuguesa Santista pela Rádio Gazeta, transmissão em campo de futebol, né, que eu fazia plantão na Rádio ABC de Santo André. E foi um jogo que choveu pra cacete e não terminou por causa da chuva. Foi 3-0 por 15 de Piracicaba, contra a Portuguesa Santista. Você vê que quando você começa, você faz cada coisa que... Né? Esse foi o meu primeiro jogo de futebol. Mas, claro, inesquecível para mim, narrador Vanderlei Ribeiro. Só para não passar batido, que eu lembrei aqui, uma história boa do Clube dos Esportistas que eu pesquisando aqui eu encontrei, a história da pizza pro melhor do jogo. Não, isso aí não foi Clube dos Esportistas, não. Isso aí foi transmissão. Foi um jogo que a gente foi fazer e era Portuguesa e Guarani em Campinas no sábado à noite. Olha o jogo. E como eu falei, a gente não dependia do jogo, né? A transmissão ela era muito engraçada. E a gente foi bolando alguma coisa, sabia que o jogo ia ser muito ruim, e aí a gente resolveu dar uma pizza para o melhor em campo. E resolvemos dar para o árbitro, que era o Roberto Nunes Morgado,
que era meu colega de faculdade, né? E aí saiu o Morgadinho lá com a pizza na mão no final do jogo. O jogo foi horrível mesmo, a gente estava certo, 0-0 horroroso. Flávio, rapidinho, Caião. Você sente falta dessa época? Não. Das brincadeiras, não sente? Hoje Não, tá tranquilo. não. Passado é coisa de museu, e aqui no Brasil nem museu funciona. Um pega fogo, o outro não está aberto desde o Museu do Ipiranga. O Dom Pedro estava vivo quando o museu funcionou da última vez. Não sente falta de nada, não. Eu acho que a vida tem que ser vivida no presente. Passado. E outra coisa, o futebol no passado não era tudo isso que falam, não, viu? Tinha muito cara quebrando bola. Só vocês olharem os jogos aí. Tinha muito cara quebrando bola. Os estádios não eram tão lotados como se fala. Em alguns jogos, sim, mas na maioria, não. Pelé cansou de jogar para 1.000 pessoas. Tal. Tem muita conversa fiada. Muita conversa mole. E ex-jogador que quase foi para a Copa do Mundo? Você olha assim, você fala, pô, tu tinha um Adriano que jogou no São Paulo, falou que ele quase foi para a Copa. Porra, do quê, pô? Que cachaça. Os ex-jogadores estão todos loucos. O Edilson, outro dia, que jogava pra caramba, falou que ele jogou mais que o Messi. Porra, tá louco? Ele jogou mais que o Messi. Mas nem pife-pafe. Mas tem muita essa história, tem muita conversa. O Pelé, sim. O resto, vamos devagar. Tinha muito cara bom, mas tinha muito cara ruim também. A maioria era ruim. Como hoje, a maioria é ruim. Normal. Eu falei outro dia aqui que eu perdi um pouco o encanto vendo esses jogos antigos aí na quarentena, porque a gente da nossa geração sempre ouviu muito pessoal falando dos jogos antigos e tal. E aí assistindo uns jogos nessa quarentena aí eu perdi bastante o encanto do futebol antigo. Por sinal, vi, acho que era a final da Copa do Brasil, Cruzeiro e São Paulo, outro dia desses aí, foi um dos piores jogos tecnicamente que eu já vi na minha vida. E os campos? Então. A bola para o Caio, eu sei lá por quê, cara, eu não sou nenhum jovenzinho, né? Mas eu não sei por que velho resolve contar mentira e se valorizar a história. É uma bobagem, tudo bobagem, contar história, estava em todos os lugares. Todo velho, quando eu tinha um pouquinho mais velho que vocês, quando eu tinha meus 35 anos por aí, todo velho que eu encontrava esteve na final da Copa do Mundo de 50. Puta mentira! Sabe, os caras estavam nos lugares, Rua Javari, todo mundo estava no gol do Pelé. E uma mentira espetacular que vários velhos mentirosos me contaram é que o Newton Santos treinou, o Garrincha foi treinar contra o Newton Santos, vindo direto de Pau Grande, da terra dele, deu tanto drible no Garrincha, que o Garrincha caiu sentado e falou, contrata que ele vai ser um sucesso. Um dia eu perguntei isso para o Newton Santos, ele falou, cara, eu tinha sido titular da Copa de 54, Garrincha veio treinar em 56. Você acha que vai trazer um cara do interior da cidade, do estado, para treinar com o titular da seleção brasileira? Não existe isso. Nunca existiu esse treino. Pois eu conheço pelo menos 5 caras que estiveram nesse treino. E se Saldanha, né? João Saldanha era bem mentiroso. O cara conta mentira, muita conversa, muito papo furado, Mostra imagem. Eu até outro dia estava falando, me sugeri escrever um livro. Eu falei, se eu escrever, eu só vou falar daquilo que eu fiz. Eu entrevistei o Johan Cruyff, tem a entrevista. Entrevistei o Garrincha, mostrou muito dinheiro no mesa redonda. Eu entrevistei o Rinos Mitchell 3 vezes. Tenho foto das 3 vezes. Enfim, é muita mentira, muita cascata, sabe? Os caras são muito... tá louco, é muita conversa mole. Não entra nisso aí, não. E às vezes o cara acredita que é verdade, não vale a pena nem brigar, porque o cara vai ficar bravo com você. E o cara acha que é verdade mesmo, fica meio lento. Sei lá o que é isso. O cara conta tantas vezes que começa a acreditar. Uma história de Copa do Mundo. Maior momento que eu vivi. Eu tive 2 momentos de Copa do Mundo que eles são iguais, em termos de emoção para mim. Primeiro jogo que eu fiz de Copa do Mundo, Copa da Argentina em 78, França e Itália em Mar del Plata. Quando aquilo começou, eu fiquei completamente transtornado, tive um ataque de choro, porque 7, 8 meses antes eu nem estava no meio. Mas até estava, mas era, sabe assim, eu era auxiliar na Gazeta, fazer uma coisa ou outra. De repente eu estava na abertura da Copa do Mundo, não era abertura, primeiro jogo em Mar del Plata. E aquilo foi uma loucura, não dá para acreditar, né? Um Jeca da Penha estava naquele lugar daquela maneira. E aí Deus me ajudou, dali para frente eu fiz todos, mas aquele primeiro momento foi espetacular. E o maior momento que eu vivi, já como comentarista, já né, comentando pela Jovem Pan, foi a final de 98, Brasil e França, quando tocou o hino da França lá em Saint-Denis, 60 mil pessoas no estádio, 1 bilhão de pessoas no mundo, e eu consegui levar o Bruno, né, um filho criança com 13 anos,
para ver aquele jogo. Quando começou a tocar o hino da França, eu tive outra vez um ataque de choro. O Silvério estava do meu lado e falou: cara, você precisa comentar. Eu falei: segura um pouco que não vai dar. Foi realmente um momento, são os dois momentos mais espetaculares que eu vivi em termos de futebol, foram nessas duas Copas do Mundo. Flávio, você comentou aí que o futebol antigo também não era tudo isso, claro que tinham caras brilhantes, mas que não era tão assim como muita gente fala. Tem alguns poucos que falam que a seleção de 82 é um pouco superestimada, supervalorizada. O que você acha? Ela tinha um meio-campo sensacional. Ela realmente. Mas o problema era esse. O Tele, taticamente, era muito fraco. O Tele ele era muito bom, ele era um cara muito trabalhador, ele aprimorava a técnica dos jogadores, né? Então ele era ótimo. Ele tirava tudo do jogador, os jogadores tinham medo dele, ele batia muito bem na bola. Então ele ensinava os caras a baterem na bola, repetição, etc. Mas taticamente ele, por exemplo, era bem inferior ao Luxemburgo, só para dar um exemplo, né? E aí, o que aconteceu com a seleção de 82 é que ela tinha individualmente jogadores brilhantes, mas ela tinha um problema, ela tinha jogador bom demais. E ali você precisava de um gênio tático para coordenar aquele time. Por que deu tão certo no começo? Porque o Falcão, que era o monstro, você tinha Falcão, Sócrates, Zico e Cerezo. Todos tinham que jogar. Só que eles não jogavam. Na eliminatória, o Falcão estava na Itália. E ele não veio. Ele veio para a Copa, mas os 2 primeiros jogos, o Cerezo não jogou porque ele estava suspenso. Você sempre tinha um jogador que ajudava na marcação no meio, o Dirceu ou o Paulo Isidoro. Quando os dois tiveram que jogar juntos, que foi a partir do jogo com a Nova Zelândia, era um time équipe, então tudo bem, aí a coisa engrossou. O jogo contra a Argentina, no primeiro dos 3 jogos, o time da Argentina teve que atacar o Brasil, porque ele tinha perdido da Itália, ele tinha que atacar. Se expôs o Brasil no contra-ataque no jogo. Contra a Itália, o Tele tomou um vareio tático. Ele tinha que colocar os 4, é difícil de você montar, você vai tirar quem? Mas tinha que dar um jeito, ele não conseguiu ajeitar o time. Ele não tinha um jogador de proteção pelo meio. Tinha muita gente que trabalhava bem a bola, mas ninguém na marcação. E a Itália explorou muito bem isso. Era um baita time, era bom de ver jogar, mas taticamente tinha deficiência. Isso acabou custando o cara. Deu azar também, porque poderia ter empatado com a Itália, depois pegaria a Polônia, né? Depois a Alemanha, que não era a Alemanha de 7-1. Então até daria para ser campeã. Mas realmente, taticamente, não era tão perfeito, mas ela tinha uma técnica de jogo, jogava bonito. Isso sem dúvida. Felipão, Caixa, alguém quer fazer alguma aí antes da gente ir pro Na Lata? Felipe, se você me permite, Flávio, eu só queria que você contasse sobre a história do Senna vestido de Papai Noel. Como é que foi? Se vocês pediram para ele se vestir, se ele já chegou no estúdio assim? Não, é que tinha a Ferreirinha, que era uma anã que a gente colocava para sacanear o Zé Ferreira Pinto, que era o cara que mandava no futebol, Era um cara inteligente. É difícil ter gente inteligente no futebol, né? Normalmente os caras são. Não, conversa com os dirigentes de futebol. Os caras são inteligência de minhoca, né? Que nem político. Olha os caras. Você acha que os caras, eles têm você vê o nível dos caras, eles juntam a língua portuguesa. O Zé Ferreira Pinto, ele era esperto, sabe, bom de conversa, chavequeiro, né, gardelão, só faltou ser argentino. Então ele dominava os caras, na conversa, no chaveco e tal. E o Silvio Luiz, ele foi árbitro de futebol, e o Zé Ferreira Pinto, quando eles estavam preparando o famoso grupo dos 13, o primeiro, que era o time do interior, para assumir o poder na federação, o Zé Ferreira precisava dar um título para o São Paulo, que o Henri Haddad tinha muito poder naquela época. Para meter um cala-boca, o Corinthians seria campeão em 77, São Paulo ganhava um torneio lá, que eu não lembro o nome, mas era um torneio menor, mas ganhava, e ficava tudo bem. E aí ele pediu para o Silvio Luiz para ele facilitar a vida do São Paulo para que o São Paulo fosse campeão. E o Silvio Luiz mandou ele a merda. E nunca mais apitou. Então o Silvio tinha bronca dele. O Silvio Luiz tinha bronca dele. E aí, para sacaneá-lo, a gente criou uma anãzinha. Ela era figurante do programa do Zé do Caixão. E botamos o nome de Ferreirinha nela. E aí ela fazia. Ela era uma figura, e ela era tematizada. Então, na época do Papai Noel, ela se vestia de Papai Noel, na época do Carnaval, ela se vestia de Colombina, e por aí vai. E os convidados, menos importantes, aqueles que iam mais vezes lá, eles participavam do negócio. Então, o Senna, ele era um co-Ferreirinha, sabe? Ele era um menino que disputava corridas menores, estava sempre lá com a gente,
E até então ele era um cara muito simpático, muito legal. Depois ele mudou completamente, empinou o nariz e tal, mas é outra coisa. Mas nessa época ele era um cara muito, muito legal, muito, muito próximo, muito bacana. Depois ele mudou, né? O sucesso fez bem para ele, né? Foi bom, ficou rico, ficou famoso, legal. Mas como pessoa ele mudou muito, pelo menos no trato com a gente. Flávio, eu queria que você comentasse, recentemente, até o Mesa Redonda reprisou a conversa, se eu não me engano, desculpe se eu estiver errado, final ali de 2008, com o Pelé, Pepe, Coutinho. Queria que você falasse um pouco como é que foi essa conversa, que eu não tinha visto na época, né? Vi agora, foi muito bacana, e queria que você falasse também, se na sua opinião, essa relação que os jogadores tinham de amizade, de brincadeira, continua hoje? Os jogadores mudaram ou os jogadores eles são tratados de uma forma diferente? A relação dos jogadores entre si é diferente agora? Eu não sei te responder essa pergunta porque a minha relação com os jogadores hoje é zero. Não tenho contato com nenhum jogador. Só quando eles vão no mesa, e aí é uma relação profissional, eu os recebo bem, eles me tratam bem, então, mas eu não tenho relacionamento nenhum. Naquela época, a gente convivia com os caras, era amigo de muitos deles e tal, e o relacionamento era de brincadeira, de votação. Eu imagino que continue igual, são grupos, né? São pessoas da mesma idade, com outras ideias, pois eles são mais protegidos, o que tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Essa superproteção faz com que eles, por exemplo, eu gosto muito da ideia de terem empresários, para que os caras não morram na miséria, como muitos aí do passado que faziam tudo sozinhos e se ferravam. Garrincha mesmo foi um caso. Hoje você vê os caras ganhando uma grana muito grande, até jogador de um nível menor, eu acho isso ótimo. Isso é a profissão deles, eles têm que cuidar da família deles. Amor à camisa é o cacete, tem que, principalmente, primeiro cuidar da vida deles, do trabalho deles, que é um trabalho como qualquer outro. Então, essa superproteção ajuda nesse sentido. Por outro lado, eles serão jogadores insignificantes, né? Porque eles não têm mídia, eles não aparecem, ninguém conhece, dificilmente serão convidados, por exemplo, para ser comentarista lá na frente. São os caras, eles ficaram inexpressivos, ricos, mas inexpressivos. Então, tem o lado bom e tem o lado ruim. Então, eu não sei como é que funciona hoje um grupo de jogadores que a gente não tem acesso e está tudo certo. As regras são as regras. E a conversa, como é que foi, né, na época? Essa de 2008. Como é que era a sensação de estar ali com jogadores tão inacreditáveis, né? Fora o Pelé, né? Na verdade, eu era amigo deles todos, né? Sou até hoje. O Pelé, nossa, o Pelé é um caso muito à parte. O Pelé é muito mais importante que o Brasil, muito mais, não dá nem para comparar. Você sai do país e fala Pelé, não, estou falando sério. Você sai do país, muitos lugares, os caras não sabem o que é Brasil, não sabem o que, não sabem nada. E o Pelé, você falou, Pelé é referência de grandeza. O Pelé é referente em qualquer lugar do mundo, de grandiosidade, de superlativo. E, apesar disso, ele é um cara extremamente humilde. Se vocês conseguirem chegar no Pelé, hoje ele foi negociado com o futebol americano, né? Toda a empresa Pelé, tudo no Pelé, ele, até por necessidade, ele cedeu a marca Pelé, então hoje o acesso a ele é mais difícil. Mas se você conseguir chegar perto do Pelé, ele vai te atender com gentileza, vai te dar entrevista, vai te dar autógrafo, assinando de maneira personalizada. O Pelé é um caso à parte. E ele deu essa honra para a gente, ir na casa dele, fez um estrogonofe lá para todo mundo, recebeu todo mundo, fez aquelas camisas que eles usaram durante o evento, e ainda pagou um cachezinho para os caras mais duros lá do time. Ele ajudou os caras sem que os caras soubessem, ele deu a entender que a TV que tinha pagado, e a TV Gazeta não paga, e a TV não deve pagar o mesmo cachê, né? Até por ser uma fundação e tal, por questão de estatuto, mas o Pelé deu um cachezinho e deu a entender para os caras que esse cachê era da TV para que os caras não se sentissem humilhados. Pelé é espetacular. E aquele foi um momento maravilhoso da minha vida profissional. Aquela entrevista foi muito marcante, como foi muito marcante quando o Pelé pediu para que eu participasse do filme dele, né? Pelé Eterno. Então, uma pequena passada minha lá, que é uma coisa que eu tenho uma gratidão imensa ao Pelé por isso. Ok, se você me permite mais uma, eu só queria perguntar para o Flávio. Flávio, como é o céu ideal para você? Como seria? Céu? O paraíso. Como seria o paraíso ideal? Olha, por exemplo, Portugal agora no final do mês de agosto vai viver o paraíso ideal, viu? É um bom paraíso aqui. Um monte de jogos da Champions League, numa cidade europeia, um bacalhau, comida boa, uma cidade onde eu entendo a língua deles, mais ou menos, né? Porque
Português não fala o que a gente fala, né? Mas dá para você te virar. Olha, esse é um bom exemplo de paraíso. Se eu morrer daqui a uns 50 anos e chegar lá e tiver um panorama desse aí, eu vou estar contente, não tem problema nenhum. Não. Ô Flávio, antes da gente ir para o Na Lata, eu só quero fazer mais uma, que você falou bastante do Pelé aí, também comentou sobre o Senna. E aí tem muito brasileiro que eu acho que não valoriza tanto o Pelé como ele foi. E tem muito brasileiro também que coloca o Senna como o maior ídolo brasileiro no esporte. Como é que você vê isso? Primeiro que opiniões são opiniões, não tem problema nenhum, cada um que leve como deve levar. O Senna, ele teve uma vantagem, entre aspas, de ter morrido no ar. Isso endeusa as pessoas, né? Aconteceu uma tragédia com ele. A impressão que se vende, que é outra mentira, que o país parava para ver as corridas de Fórmula 1, conversa mole, conversa fiada. Os caras iam jogar bola, os caras iam papo técnico, e via a corrida. Até hoje a Globo ela faz uma maratona e todo mundo vê. Não era nada que parasse o país, nada disso. Primeira vez que o Senna foi campeão, ele fez um desfile, foi feito um desfile organizado pelo Banco Nacional, que era o patrocinador dele, na Paulista, e as pessoas não sabiam quem era, do que se tratava. Mas com a morte dele, vira uma coisa maior. Né? Dá a impressão que o Tancredo Neves era maravilhoso. Né? O Tancredo Neves era um vaselina, era um cara que teve de todos os lados, era um cara que... Entendeu? Então, a morte ela traz uma aura maior. O Senna era gênio no que ele fazia. Mas, como eu já disse, eu não entendo do esporte, não foi o maior piloto da história, todos os caras que entendem muito de automobilismo dizem isso, e o Pelé foi o maior esportista de todos. Esse aí, um monstro, jogava pra cacete, arrebentava em todos os sentidos, fez toda a diferença. Não fosse o Pelé, o Brasil jamais teria os títulos mundiais que tem. Aliás, não fossem os atletas negros, o Brasil seria uma Finlândia no futebol. Se você olhar, são os atletas negros que fizeram o que o Brasil fez. Então, eu acho que não tem nem grau de comparação. O Pelé, disparadamente, é o cara mais importante que o Brasil já teve em termos de futebol, em termos de tudo. Né? O Brasil não é um primor para revelar coisas. Né? Eu não conheço nenhum brasileiro que ganhou o Oscar, que ganhou o Prêmio Nobel, enfim. Né? Eu conheço o Pelé é fera.